Olha a falta, o São Paulo vem com jogada ensaiada, com certeza, Osmar. Agora vamos achar o professor aqui. Convidei o Denis aqui. Então, assim que o Denis entrar, a gente dá início à nossa live. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, que apareceu. Seja bem-vindo ao Instagram do União Tricolor Paulista. Eu sou o goleiro Salá, goleiro do São Paulo Futebol de Amputados. E a resenha hoje vai ser com o professor Denis. Aê, estamos ao vivo? Fala, Salá. Tudo bem, professor? Tudo jóia? Boa tarde. Boa tarde. Professor, antes de a gente iniciar, deixa eu só agradecer o pessoal aqui a paciência. A gente estava tentando dar início à live, probleminha aqui que não aparecia seu nome, aí apareceu, chegou o convite, começou. Então é isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo, todo mundo aí, vamos bater um papo bacana sobre futebol, beleza? Aqui hoje eu estou com o professor Denis Sanches Cidade, ele é o meu professor lá no São Paulo Futebol de Amputados, assim como a Associação Bola pra Frente Esportes Adaptados. Professor Denis, seja bem-vindo. Pô, muito obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo legal aí, falar um pouquinho de futebol de amputados, sobre futebol e tudo que tem a ver com esse trabalho. Maravilha, professor. Então, professor, iniciando a nossa conversa aqui, eu queria perguntar para você, me fala um pouquinho da sua formação, o que você está fazendo hoje dentro do São Paulo Futebol de Amputados, na Associação Bola pra Frente. Conta um pouquinho para a gente aí, o que um técnico de futebol de amputados precisa para estar exercendo essa função? Bom, primeiro a minha formação ela é um pouco diferente da maioria dos treinadores, eu acredito, né? A minha primeira formação de terceiro grau é pedagogia. Então eu iniciei como professor em sala de aula, trabalhando com crianças, e aos poucos eu fui enxergando essa possibilidade desse trabalho também na área do esporte e com o futebol, que foi sempre algo que esteve presente na minha vida, né, jogando. Eu arbitrei quando eu estava na universidade, eu treinei time da pedagogia na universidade, e enfim, então a partir daí eu fui entendendo e procurando caminhos para fazer essa transição de profissão. E aqui no Brasil a gente tem o caminho pela CBF Academy, né, que é uma instituição da CBF de ensino. Então lá você tem as licenças, licença C, licença B, licença A e a licença Pro. Essas licenças são cursos para te dar, você pode trabalhar com escolinha de futebol, depois com categorias de base, times da Série B e a partir da licença Pro, times da Série A, né? No meu caso eu fui procurar na Argentina, porque aqui no Brasil a gente tem a necessidade de você ter feito educação física ou esporte também para iniciar essa formação. Então, a Argentina também é um outro berço aí de formação de treinadores. Tem o curso da Associação de Treinadores do Futebol Argentino, que é um curso bacana, dá para fazer ele à distância também. Então, foi por esses caminhos que eu fui procurando fazer a minha formação, e no momento agora estou cursando educação física para ainda ter um pouquinho mais de base, embasamento nos meus treinamentos. Poxa, que bacana, eu não conhecia esse entendimento aí pela Argentina, é muito bom, muito bacana. E professor, vem cá, hoje você está na associação e há quanto tempo você faz parte do projeto lá com a gente? Eu estou entrando no meu 4º ano, né? Na verdade a gente está agora em fevereiro, hoje é dia 27, então está completando exatamente agora, 27, 28 de fevereiro, está completando 3 anos, então eu estou entrando no meu 4º ano lá. Poxa, E que bacana. parece, o tempo passou muito rápido, né? Nem parece que é tanto tempo assim, mas e além desse trabalho, eu também estou no momento com o Centro Olímpico, futebol, treinamento e pesquisa, né? Que é um clube aqui da Prefeitura de São Paulo. Então eu estou realizando esses Perfeito. 2 trabalhos de treinadores no momento. Um com o futebol de amputados e o outro com o futebol feminino, categorias de base.
Ah, que maravilha, professor. Eu tava olhando justamente isso, e esse projeto do Centro Olímpico, ele é um projeto que formou atletas ali da seleção brasileira de futebol, né? Feminino? Sim, ele formou diversas atletas, atletas já aposentadas, como por exemplo a Rosana, que se aposentou essa semana, e inclusive a atleta que ganhou ontem ou anteontem o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro, de destaque, foi a Júlia Bianchi, e ela também passou pelo Centro Olímpico. Agora ela está no Palmeiras, né? Ela ganhou jogando pelo Avaí, no momento ela está no Palmeiras, e bom, acredito que o Centro Olímpico seja uma referência muito grande para quem conhece o futebol feminino, sabe da história e da qualidade do trabalho. Que bacana, professor. Deixa eu ver aqui, ó, professor. O Marcelo Santiago, ele tá mandando pergunta e eu vou pedir para o pessoal da live. Nós vamos bater um papo aqui um pouco com o Denis, falar um pouquinho do futebol de amputados, sobre o trabalho dele ali no Centro Olímpico com as meninas também. A gente vai abrir para pergunta um pouquinho mais tarde, tá bom? Para a gente fluir aqui na nossa conversa, o professor Denis conseguir passar tudo o que ele tem para passar para a gente aí. As perguntas a gente vai abrindo um pouquinho depois e vamos respondendo aí, tá bom? Beleza? Então, fica sendo assim. Professor, eu cheguei no futebol de amputados ali do São Paulo, na associação, no finalzinho ali de 2019, né? E ali eu conheci o projeto, conheci você. Eu gostaria que você falasse, professor, o meio pelo qual você chegou ao projeto e o que esse projeto representa para você hoje dentro da sua profissão e aquilo que você espera para o futuro aí. Bom, eu cheguei no projeto através de um amigo, né, que é um jogador do nosso time, o Francisco, o Chicão. Ele é um Que amigo bacana. pessoal da minha vida, conhecia ele desde os tempos da escola e por um acaso da vida a gente acabou se encontrando no início de 2018 por meio de outros amigos e batendo papo eu conversei com ele que eu estava iniciando o curso de treinador, que eu tinha acabado de sair da escola e que estava iniciando essa transição. E ele me contou que ele também estava iniciando, que no final de 2017 ele havia conhecido o projeto da Associação Bola para Frente e havia entrado e iniciado o trabalho, mas não estava lá há mais de 4 meses. E porém na época o time estava sem treinador e por isso acabou casando aí duas situações, né? E conheci a Érica, depois fui conhecer o treino. Fui em um treino, já teve a sequência, a vez seguinte já era o jogo, né, no Ibirapuera, de inauguração do Paulista, um jogo contra o Corinthians, então começou ali, tipo, dando oi para as pessoas, eles nem sabiam direito o meu nome, e, e acho que é dessa maneira que as coisas, quando é para fluir, flui bem, né, porque ou era para acabar ali mesmo, acabamos perdendo o jogo, né, num placar elástico, e as coisas podiam, né, ali já não se desentenderem e tudo mais, mas quando é para ser uma coisa bacana, ela acaba fluindo, né? E que foi o caso. Então, hoje, para mim, o futebol de amputados ele representa demais, porque ele é a minha iniciação na carreira de treinador de futebol. O meu processo de entendimento do jogo, de como construir jogo, de como pensar a formação de um time, de como pensar o treinamento de um time, ele logo de cara se deu a partir do futebol de amputados, porque a minha prática já era com o futebol de amputados. Apesar de o curso de formação, ele não falar sobre essa categoria, ele fala sobre o futebol como nós chamamos na associação, né, o futebol de andantes. Esse é o futebol que os cursos de formação apresentam. Futebol masculino, futebol feminino, 11 contra 11, campos grandes. Então, para poder levar um treinamento, para poder para poder pensar na formação, é sempre uma adaptação. Então, sempre tem que pensar num jogo, num modelo de jogo, e bom, isso é possível adaptar para um modelo de futebol de amputados? Isso é possível adaptar para porque bom, vamos pensar em ocupação de espaço, por exemplo. A ocupação de espaço, ela muda no futebol de amputados por dois motivos. O primeiro motivo, claro,
o jogador tem uma perna, o jogador de linha só. Então você tem um espaço próximo a essa perna aqui no jogo de andantes você não tem, você tem duas pernas ali. Então você tem esse Perfeito. espaço. Porém, você tem uma limitação de espaço com as muletas. As muletas ocupam um espaço que é um braço estendido. O braço vai até o chão. E ele, no chão, ele pode firmar e ser uma barreira. Então você tem um espaço maior, uma amplitude maior da base do corpo do jogador. Verdade. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, na hora que você vai elaborar treinamento, elaborar a formação de jogo, tudo isso. Isso é muito bacana. E vamos falar então, professor, para quem está conhecendo agora a modalidade, como que funciona o futebol de amputados, tá? Da participação do goleiro até a participação dos atletas ali na linha, e quantidade de jogadores, o que é importante ou como funciona isso, professor? Bom, como você bem sabe, você é um ótimo goleiro, né? O goleiro, Obrigado, ele tem a amputação do membro superior, né? Ou então ele tem alguma doença congênita de má formação. A partir é o daí, meu então, caso. que é o seu caso, né, Salah? É. Então, nesse caso, ele vai usar apenas um braço só. Um outro braço ou vai ficar guardado para dentro do uniforme, ou, dependendo de como for o tamanho do resíduo, vai ficar exposto com alguma faixa, com alguma proteção, né? Beleza. Então, para E o isso pessoal entender, o futebol de amputados, o goleiro defende só com um braço e o outro fica guardado por apenas debaixo um da braço. roupa. E aí, para Perfeito. diferenciar, porque muita gente pergunta, mas por que alguém que tem o braço amputado até próximo ao ombro pode ser goleiro e uma outra pessoa que tem alguma questão na mão, no punho, tal, também pode ser o goleiro de amputados? Por isso, porque esse membro inteiro, independente do tamanho dele, ele não vai ser utilizado no jogo. Ele tem que estar alheio ao jogo, guardado para dentro, de alguma forma ele não pode ser utilizado pelo jogador, pelo goleiro. Perfeito. E o goleiro, ele não pode utilizar, porque se ele utilizar, ele acaba cometendo pênalti, né? Exatamente, porque como o goleiro ele não pode sair da área, né, é uma limitação, o goleiro ele tem as duas pernas, isso é um diferencial dele em relação aos jogadores de linha. Por isso ele tem a limitação de usar apenas a área dele. Então no momento que ele encosta e ele encosta com o outro membro, é pênalti porque ele está dentro da área e ele comete uma falta, ele comete ele não pode estar encostando com aquele membro, é uma falta, falta dentro da área é um pênalti. Perfeito. Professor, quantos jogadores estão na linha para cada time dentro do campo? Cada time joga com 6 jogadores na linha, então é um jogo baseado no jogo Society, né, no jogo suíço, alguns chamam também Futset. Então é baseado, o tamanho da quadra também é uma quadra de Society. Originalmente em outros lugares, né, na Europa, pratica-se com um campo maior, não é em um campo Society, normalmente é campo de grama e uma dimensão um pouco maior da que a gente joga no Brasil, mas aqui a grande maioria dos times treinam e competem em quadras de futebol society. E os Maravilha. jogadores de linha, eles têm, enfim, a diferença entre eles e o goleiro é o membro inferior que tem ou amputação ou então tem uma formação de nascimento, enfim, alguma doença degenerativa, alguma coisa do tipo, né? Perfeito. Aí ele joga de muletas, né? E também não pode utilizar semelhante ao goleiro o membro que foi amputado ou que contém a deficiência, senão comete falta também, né, professor? Perfeito, exatamente. Não pode usar o membro nem como... e às vezes isso é uma questão importante, porque às vezes ele não quer usar um membro, mas o membro está ali e acaba a bola batendo, e isso é uma consequência e acaba sendo falta, né? O jogador tem que ter a atividade de se movimentar e desviar da bola e colocar a perna ativa na frente para poder se defender, porque isso, encostando nesse membro, também é uma falta. Por quê? Porque tem jogadores que têm a amputação bem acima, bem próximo à bacia, enquanto alguns outros jogadores têm a amputação próxima ao joelho, ou então tem uma má formação e tem a perna inteira, porém é uma perna atrofiada, é uma perna menor. E se essa pessoa pudesse usar esse membro sem ser falta, ela acabaria podendo levar alguma vantagem em relação aos outros. Então, por Por isso exemplo, também, no assim como domínio o de goleiro, é bola. falta. Exatamente. Perfeito.
Alô, professor Denis. Tive algum problema de conexão aqui. Não sei se foi aí, eu acredito que tenha sido aqui também. A internet aqui tá um pouquinho complicada, às vezes a gente tem esse probleminha aí. Mas faz parte, voltamos. Faz parte. Então, beleza, a gente estava falando ali sobre o jogador de linha, falamos sobre a amputação, a deficiência que ele tem, que ele não pode usar também para se beneficiar dentro do jogo. E a muleta, professor, como funciona? É uma extensão do braço, ele pode utilizar, ele pode tocar na bola, como é que funciona isso no futebol de amputados? A muleta ela é a extensão do braço, ela é o apoio, ela é, ao mesmo tempo que a perna de apoio, ela é a extensão do braço, então a muleta ela acaba fazendo parte da movimentação dos jogadores. Essa muleta, em alguns momentos, ela está posicionada no chão, como impulso do jogador, em alguns momentos ela está no ar, né? Então o jogador precisa prestar atenção na muleta e a muleta precisa ser um treino dele, porque ele pode usar isso como uma barreira. Se o jogador está com o pé no chão e as duas muletas no chão fixadas e defendendo e há um chute e a bola bate nessa muleta, isso não é uma falta. A muleta está no chão, ele não colocou a muleta como uma barreira. A muleta estava naquele lugar e ela se postou como uma barreira. Agora, se o jogador está numa posição e aí, defendendo, um outro jogador acha uma linha de passe e essa linha de passe é cortada pela muleta, o jogador muda o braço, muda a muleta de posição, aí a interpretação é de falta, pode ser pênalti, pode ser uma falta, inclusive para cartão amarelo, porque é intencional de parada da bola, de uso da muleta para interromper o jogo. Perfeito. Então, o atleta que joga futebol de amputados, se ele tiver posicionado, a bola bater, não seria falta. Mas se ele utilizar como recurso para tocar na bola, isso daí vai acontecer a falta para o time adversário, né, professor? Sim, e muito provavelmente o cartão amarelo. Perfeito. Professor, e quanto que é o tempo de jogo, de duração de tempo ali de cada período do futebol de amputados? Como funciona isso? O tempo, ele não é necessariamente uma regra previamente definida, ele pode ser definido em arbitral, mas ele normalmente é utilizado 2 tempos de 25 minutos, né? Com uma pausa de 10 minutos. 2 tempos de 25 minutos, uma pausa de 10 minutos entre os 2 tempos, cada time tem um pedido de tempo de 1 minuto por período. Perfeito. Professor, a substituição dentro da modalidade, ela é ilimitada ou ela tem uma limitação? Por exemplo, um jogador que entrou, ele pode sair e retornar novamente? Como funciona isso, professor? Bom, no futebol de amputados funciona como handball, como futsal, ele não tem uma limitação, né? Ele não tem... não é que nem o vôlei que você entra no lugar de alguém, então você só pode sair com alguém voltando para o seu lugar. Você pode entrar no lugar de qualquer um, depois retornar. O goleiro também pode haver essa troca e depois retornar. O que não há possibilidade é do goleiro entrar na linha ou do jogador na linha entrar no gol. Mas o jogador de linha entrar no gol apenas num caso dependendo do arbitral, de expulsão de goleiros, não tendo goleiro reserva, alguma coisa assim para terminar um jogo, né? Mas a ideia é que as substituições entre jogadores de linha e entre goleiros ela seja ilimitada. Ah, que bacana. Então, a gente está falando aqui um pouquinho sobre o futebol de amputados para quem está acompanhando, falando um pouquinho sobre regra, falando um pouquinho o que pode, o que não pode. Professor, me diz aí sobre a sua participação ali como técnico, o que é mais importante de você conversar com o jogador, passar para ele? A parte psicológica, digamos assim, ela faz parte do seu trabalho, do seu desenvolvimento ali pessoal com cada atleta? Olha, depende muito, assim, né? O trabalho com o futebol de amputados, ele tem uma certa semelhança com o meu trabalho anterior de pedagogo, de professor de sala de aula, porque o futebol de amputados, ele, diferentemente do futebol profissional ou futebol de várzea, coisa assim, ele tem menos oferta de jogadores, né?
nós não temos uma quantidade enorme de jogadores e nós não temos peneiras para ficar buscando novos jogadores, nós não temos vários amputados que jogam futebol pelas quadras, por parques, por aí. Então, muitas vezes, a iniciação no futebol de amputados é uma iniciação quase que de categoria de base, né? Então, praticamente que você tem que ensinar conteúdos básicos. Muitas vezes o jogador perdeu a perna dominante, às vezes ele até jogava futebol, mas ele era destro, e a amputação foi justamente na perna direita. Então ele vai ter que se reeducar motoramente, né, do aparelho motor dele, e utilizar a perna esquerda agora para fazer domínio de bola, para fazer passe, para fazer chute, entendimento do peso, entendimento de todas essas questões. Então, o futebol de amputados ele acaba tendo é muito diferente a oferta, né? De pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes pesos, você tem pessoas com diferentes entendimentos de futebol e com diferentes propósitos. Tem jogadores que têm a ideia de se perpetuarem na modalidade, de tentarem a chance de alguma forma ganhar dinheiro e ser profissional com isso, e ao mesmo tempo você encontra pessoas que estão procurando apenas um esporte para se manter saudável, continuar fazendo alguma prática desportiva e que às vezes usa aquele espaço apenas como liberação de hormônio e prazer, né? Então, pensando nisso, na questão psicológica, para alguns jogadores, em alguns momentos, perto de campeonato ou algumas questões, com certeza o trabalho é psicológico, é de ganho de confiança, ou então de ganho de maturidade, de pensamento tranquilo, de se acalmar dentro de campo, porque às vezes reclama muito, toma muito cartão. E em outros casos, não, o trabalho realmente é um trabalho físico. Então é um trabalho de pôr o atleta no melhor rendimento físico que ele pode estar para poder aguentar a maratona de jogos. Em alguns outros casos é técnico, é fazer o cara treinar o máximo possível de passe e de chute, porque ele tem físico, ele aguenta, ele tem o psicológico, mas a técnica dele ainda é um pouco mais falha, então é forçar um pouquinho mais. Então, cada caso é um caso, né? Não, perfeito, professor. Professor, deixa eu te perguntar, você está me vendo bem? Você está me ouvindo bem também? Tá? Perfeitamente. Maravilha, professor. E hoje lá, professor, no projeto, você conta com a participação e a ajuda do professor Adriano também, correto? Correto. Professor Adriano, que entrou um pouco depois do que eu. Eu entrei em fevereiro, eu acredito que ele tenha entrado em abril ou maio de 2018. E a princípio ele entrou como treinador de goleiros, mas é o tipo de trabalho, e eu acredito que a ideia seja que todo mundo opine nas ideias, né? E quanto mais conhecer de futebol, por exemplo, a Érica, ela participa de muitas coisas ali. Ela sempre fala, o futebol eu não entendo tanto, fica com vocês e tal. Mas, por exemplo, a parte física, ela é a detentora de quase todo o conhecimento lá, fisioterapeuta, preparadora física, essa questão desse preparo, ela é quem fala mais, é quem tem mais conhecimento. Mas em relação à organização tática, em relação a modelo de treinamento, em relação a tudo isso, eu gosto muito de conversar com o professor Adriano. Eu acho que a gente consegue trocar ideia, eu acho que a gente tem vivência muito diferente de experiências que a gente teve na vida, seja com futebol, seja com pessoas, seja com trabalho, seja com qualquer outra coisa. Então eu acho muito rico poder dialogar com ele. Então em campeonatos a gente tenta, no último Campeonato Brasileiro eu levei computador para a gente poder assistir jogos, né, já que eles estavam sendo transmitidos. Então a gente assistisse jogos dos adversários e conversasse sobre a movimentação deles, tentando elaborar táticas a partir disso. E é muito bom, porque é aquela coisa, o futebol, ele é a interpretação dos espaços para os jogadores que estão ali, dos treinadores vão olhar para os times e interpretar como eles se movimentam e tudo mais. E muitas vezes eu posso interpretar algo de uma forma e não enxergar algo que o Adriano vai enxergar. Então, quanto mais pessoas gabaritadas e que conseguem dialogar possam estar trabalhando nisso, eu acho que é melhor.
Que maravilha. Vamos deixar um abraço aqui para o professor Adriano, já que a gente falou da professora Érica junto aí também. A Érica, que é a presidente do nosso projeto, a gente conta com o Guga também, que é o vice-presidente. Temos ali o pessoal da diretoria, o Gordo, o Bruno, o Chicão, que está apoiando a gente ali no projeto, dando a sustentabilidade ali, a sustentação, perdão, melhor dizendo assim, do projeto e desenvolvendo esse trabalho que é tão bonito aí, para uma ressocialização, para um atleta que quer competir também, e é sobre isso que eu vou falar. Professor, a modalidade ela serve para a pessoa que perdeu um membro ou que tem uma deficiência se incluir dentro de um esporte, correto? Correto. Tá, dentro disso, o futebol de amputados hoje, ele traz uma competitividade esportiva para esse atleta e como é que funciona essa questão, as competições para a modalidade, professor? Bom, a questão da competitividade versus a inclusão, ela é um dos grandes debates em relação ao futebol de amputados, né? Porque o futebol de amputados, mesmo a nível mundial, não é uma modalidade que conseguiu se perpetuar e se estabelecer, né? Isso que nós somos e a partir daqui a gente vai crescendo e vai tentando se desenvolver. Ela tem momentos, né? Momentos em que alguns clubes, algumas pessoas se envolvem e acabam conseguindo ter uma militância um pouco maior na atividade e acaba progredindo por algum tempo. Mas como não, pelo menos aqui no Brasil, nunca virou algo institucional, né, de alguma confederação, uma instituição de fato pegar, sempre foram pessoas, né? Hoje a gente até tem a associação, a BDDF, mas a questão também é que são pessoas, ela não foi uma instituição como a CBF que pegou e abraçou e abriu um braço dela para o futebol de amputados. Então a gente fica sempre numa pequena evolução, dá 2 passos para frente, dá um passo para trás, dá 2 passos para frente, dá um passo para trás, aí chega um momento que explode algumas coisinhas, para o futebol de amputados por uns anos, até algumas pessoas retomarem ele. Então a gente teve esse movimento na década de 90, na década de 2000, teve agora esse movimento, e a gente espera que esse momento que a gente esteja agora, né, em 2019 a gente teve um campeonato brasileiro bem disputado, né, com 12 equipes, em Maringá, e a gente espera que ele permaneça. A pandemia vem dando uma rasteira, né, em todo mundo, em todas as esporte ou outras esferas, qualquer outra coisa. Então, vamos esperar para ver como que vai ser o pós, né? A gente ainda não tem nenhuma previsão de competições, mas eu espero que o trabalho da inclusão, ele é um trabalho que esse trabalho, sim, na nossa associação, ele se perpetuou, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante de se falar, porque a proposta do Guga, a proposta do Gordo, a proposta da Érica é essa. É a proposta de conhecer pessoas, inclusive no trabalho da Érica, que trabalha em reabilitação, né? Muitas vezes é ela quem traz as pessoas, porque ela conhece logo quando as pessoas sofrem um acidente ou tem a operação, tem a cirurgia. Então ela já pega logo no começo, a gente acaba tendo um trabalho grande de desenvolvimento e é nisso que a gente acredita. A competitividade que você perguntou, ela vem com o trabalho, né? Então ela é uma consequência. A partir do momento que o trabalho ele tem um tempo, as pessoas estão ali e estão entendendo o trabalho e estão se desenvolvendo, estão se esforçando, né? Aí isso é uma outra questão, porque a gente não é um clube profissional, né? Nós somos uma associação, nós tentamos fazer no período sem pandemia 2 treinos por semana, nem sempre é possível, nem sempre é possível dos jogadores estarem presentes nos 2 treinos da semana, então muito fica a parte de cada um, de se preparar em casa, de se alimentar bem, de fazer uma academia por conta própria, e a competitividade vai nisso, quando as pessoas, né, quando aquela equipe se une num momento em que todos estão aflorando competitividade, buscando isso, né, enxergando essa possibilidade, o time tende a render mais. E acho que isso, a resposta que o time deu no campeonato de 2019 foi um pouco isso. Foi um ano de muito trabalho, de vencer obstáculos, né, durante o Campeonato Paulista, e a gente conseguiu chegar para disputar o Campeonato Brasileiro
e enfim, acabamos tendo uma campanha excelente, ficando em segundo lugar. Que bacana, professor. O futebol de amputados, ele realmente ele traz uma nova perspectiva, né, de vida e ele também pode gerar para o atleta ali essa questão de competitividade mesmo, de competição, de buscar os campeonatos que acontecem no Brasil, que estavam no calendário, seriam o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, em termo nacional, correto, né, professor? Nacional, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, Série A e B, né? Já temos duas vezes a disputa da Série A e da Série B. Aí tem a níveis regionais, tem a Copa Nordeste, se eu não me engano, e aí tem municipal, no caso, não, municipal não, estadual, o Paulista, né? Creio que Paulista. em Minas eles também jogam Mineiro, mas São Paulo é o lugar que mais tem times, né, de estado. Os outros lugares acabam tendo 2, 3 times, então eles acabam fazendo mais um campeonato, eles se juntam e fazem um campeonato interno, algo do tipo, que a nossa associação também tem, né? No final dos anos, no final de cada ano, a gente sempre promove também um campeonatinho interno de forma de integração e ser uma disputa saudável ali dentro, né? E é muito bacana. Professor, existe seleção brasileira também para o atleta que ele é jogador de alguma associação, algum clube aqui no país, então ele também pode pensar ou sonhar em ser um atleta de seleção brasileira? Sim, existe a seleção, como falávamos anteriormente, existe a Associação Brasileira de Esportes Deficientes Físicos, né, a BDDF, e ela é treinada pelo professor Rodrigo, se eu não me engano ficou em terceiro lugar, né, na última Copa do Mundo, e foi muito... Nós tivemos, inclusive, 2 jogadores representando o São Paulo na época, o nosso zagueiro Anderson e o atacante Alex, e com certeza, jogadores que têm muito talento podem ter a chance de ir para a seleção. Não é uma seleção que joga a mesma quantidade, né? Não tem eliminatórias de Copa do Mundo, não tem essas coisas, mas existe a Copa América, existe a Copa do Mundo, inclusive estavam, se eu não me engano, queriam criar a Copa das Confederações também. Se não houvesse pandemia, acredito que ano passado teria tido uma Copa das Confederações. Nossa, que bacana. Então, para ficar aí para o pessoal ter um entendimento legal, o futebol de amputados você pode participar como uma forma de inclusão, você pode buscar uma competição, participar de campeonatos, você pode buscar ou almejar a seleção brasileira e, quem sabe, aí conhecer o mundo através desse futebol, né, professor? Sim, tivemos inclusive no ano passado, no meio desse caos todo, a possibilidade de 2 jogadores nossos, o Alex e o Daniel, de irem para a Turquia, onde o futebol de amputados ele já é mais desenvolvido e mais estabelecido na sociedade. Ele tem um campeonato maior, com um pouco de investimento, muitas vezes investimento local da cidade, que investe no próprio time. E 2 jogadores nossos acabaram indo para lá. Por questão de aumento de número de casos e tudo mais, acabou que eles não disputaram o campeonato não aconteceu, né? Ainda não aconteceu, ele está pausado até agora e não tem ainda previsão se vai ter ou não. Mas é um caminho, né? E como que eles foram vistos? Eles foram vistos jogando na nossa associação. A gente não contrata jogador, né? Os jogadores, ou a gente convida eles para ir lá, ou jogadores já formados em outros clubes, eles nos procuram e pedem a possibilidade de treinar junto com a gente. Então é isso. Como que eles foram para lá? Eles foram vistos jogando, com vídeos, com filmagem dos jogos, né? E creio que então há alguma visibilidade para jogadores de futebol, se tem esse interesse. Maravilha. Professor, você me ouve? Sim, tranquilo. Me ouve? Tá. Professor, deixa eu falar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente na live, para quem vai acompanhar a gente no YouTube também.
o futebol de amputados aí, do São Paulo e a Associação Bola para Frente Esportes Adaptados, ele é um projeto social e ele está com as portas abertas, professor, para uma pessoa que tem a deficiência, para uma pessoa que tem a amputação. Esse projeto ele está com as portas abertas, o pessoal pode conhecer. Se eu tiver um amigo que tem uma deficiência ou que tem uma amputação, eu posso indicar para ele ir lá conhecer o projeto, conversar com você, conversar com o pessoal da diretoria. Como é que funciona isso, professor? Bom, o nosso projeto, um dos pilares dele é isso, são os braços abertos e a inclusão e o receber, né? Então, a gente está lá para receber pessoas. É lógico que em alguns momentos, se a gente tiver 100 pessoas lá, a gente vai ter que ter uma logística diferente, nós temos um horário de quadra, a quadra não é uma coisa grande. Mas isso nunca foi o caso. O nosso caso sempre foi de tentar cada vez mais incluir as pessoas e ter treinos com a quantidade de pessoas que tivessem ali. Então, elaborar treinamentos específicos, ou então todo mundo faz o mesmo treinamento. As pessoas podem procurar a gente pelo Instagram, as pessoas podem procurar a gente pelo Facebook, todas as redes sociais têm ali algum perfil da associação. Os nossos treinos acontecem no União dos Operários, que é um clube ali na Marginal Tietê, né? A gente também treinava antes da pandemia no Centro Paralímpico Brasileiro, um centro de treinamento fantástico na Imigrantes, e algumas vezes também na Playball do Ipiranga. Durante a pandemia, a ideia você tá aí, tá vendo a live, conhece alguém, quer indicar, procura a gente pelas redes sociais, né? É mais fácil porque a gente sempre fica na dúvida. Ontem mesmo o governador, né, deu um decreto reduzindo o momento para a fase laranja, então isso já indica que provavelmente as quadras fechem em um determinado horário. Então o ideal é que procurem a gente, conversem com a gente pelas redes sociais e aí a gente com certeza vai encaminhar para alguma coisa legal. Que bacana, professor. Professor, a gente falou aqui um pouquinho sobre o futebol de amputados e você gostaria de acrescentar alguma coisa mais, professor, sobre o futebol, para quem está assistindo aí, falar sobre a modalidade, porque aí a gente poderia passar para o seu outro trabalho ali, o que você tem feito ali no Centro Olímpico, correto? Sim, sim. Quer deixar um recado para o pessoal sobre a modalidade? Bom, sobre o futebol de amputados, pessoal, quem ainda não conhece, vá conhecer, é um esporte muito interessante, além de ser um esporte de inclusão e você poder valorizar também a pessoa com deficiência, isso é uma forma de você enxergar as possibilidades que essa pessoa com deficiência tem, que muitas vezes a nossa sociedade ela só mostra as incapacidades, né, as dificuldades que essa pessoa vai ter. E ali você vai ver uma potencialidade, né? E muitos vão olhar e vão falar, nossa, mas amputados jogando, o nível do futebol não vai ser bom. E aí eu vou dizer para vocês que pensam. Vocês que pensam. Pergunta o Salah tá aqui mesmo. Terça-feira no treinamento, tinha que completar, né? Não tínhamos a quantidade. Eu e o professor Adriano tínhamos que revezar, porque não é a mesma, o ritmo empregado, eles treinam toda semana, então o ritmo de jogo desses jogadores é um ritmo muito alto e muito bacana, o nível de jogo é bem forte, é bem competitivo, temos alguns vídeos no YouTube para quem quiser acompanhar e em breve estaremos livres da pandemia, desse coronavírus, vamos torcer para que nosso governo haja de forma um pouco mais rápida para a gente poder sair com vacina e tudo mais. E aí todo mundo vai poder apreciar ao vivo nos campos a beleza do futebol de amputados. Maravilha, que legal isso, professor. Então vou deixar um abraço aqui para o pessoal da Associação Bola para Frente de Esportes Adaptados, o São Paulo Futebol de Amputados, e deixar ali o abraço para quem está cedendo espaço para a gente, que é a União Tricolor, o União dos Operários ali, ó. Aqui está o símbolo do Bola para Frente. Aqui está do Bola para Frente, aqui, ó. Maravilha. Bola para Frente, Esportes Adaptados aí. Professor Denis comandando lá com a gente. Então, se você está acompanhando, conhece alguém,
quer indicar, segue a gente nas redes sociais, esportes ali do Bola para Frente Esportes Adaptados, e você vai conhecer esse projeto maravilhoso aí, beleza? Maravilha. Professor, vamos mudar o assunto aqui. Você também faz um trabalho hoje no Centro Olímpico com o futebol feminino, correto? Correto. Vou mostrar aqui também, já nessa fase das camisetas. Então, para quem ainda não está sabendo, às vezes, vendo o símbolo, né, lembra do clube. O Centro Olímpico, ele é um projeto da Prefeitura de São Paulo. Ele não é ele é um projeto antigo, né? E ele é referência em vários esportes. A sede é aqui próximo ao metrô ACD, daí perto do Parque Ibirapuera, e é um trabalho de uma referência de qualidade muito grande, né? Então, quem quiser buscar o Centro Olímpico vai ver que nesses últimos 10, 15 anos ele venceu Série A feminino, venceu Libertadores, venceu Mundial, venceu Campeonatos Paulistas. É um time que gosta de jogar com as categorias inferiores em categorias acima, né? Então gosta de colocar as categorias de 15 anos para jogar os campeonatos sub-18, as categorias de 13 para jogar os campeonatos sub-15, como forma meninas jogando o campeonato com os meninos, como forma de uma preparação bem, bem forte para o momento quando virarem profissional, né? Que bacana, professor. E qual é a sua função lá hoje dentro da modalidade ali, dentro do Centro Olímpico? Como que você está ajudando o pessoal lá? O seu trabalho lá é um trabalho semelhante ao do projeto aqui do Bola para Frente, da associação, ou você lá, no caso, é remunerado, é um contratado do clube? O trabalho no Centro Olímpico é um trabalho de voluntariado também, né? É um trabalho, eu sou assistente técnico do time, não sou treinador, então meu trabalho ele é diferente do trabalho na Associação Bola para Frente. No Centro Olímpico, a comissão técnica é uma comissão técnica muito qualificada, eu sou um dos 6 profissionais. Nós temos o superintendente, Rodrigo Coelho, que já foi treinador de todas as categorias e muito, muito vencedor, hoje ele está como superintendente ali. Temos um treinador da modalidade sub-15, o Leonardo, a treinadora do sub-13, que é a Débora, e a treinadora do sub-11, que é a Tamires. Nós teremos um treinador de goleiras, que é o Vinícius. Então eu completo como auxiliar dessas categorias, né? Oficialmente eu estou mais próximo da categoria 11 e 13, mas também ajudo na categoria 15 anos, né? E a ideia do trabalho é um trabalho de evolução, né? Os profissionais, eles têm um modelo de jogo pensado para o clube, não para cada time, não para cada ano. Então, o modelo de jogo, o modo de se jogar, o modo de pensar defesa, o modo de pensar ataque, o modo de pensar controle de bola, o modo de pensar como o time se comporta, ele é algo definido, né? E a partir disso, então, as categorias elaboram os treinamentos de uma forma quase como um currículo escolar, em que você vai ter uma sequência de atividades, uma sequência de treinamentos, e que você vai repetindo eles com a categoria sub-11, sub-13, sub-15, mas sempre elevando as complexidades e elevando principalmente as falas, né? No começo você vai trabalhar as questões de uma forma com uma cobrança menos do conceito, menos tal, mas do entendimento, da prática. Mais pra frente você vai começar a aliar a prática da jogadora com um pouco do entendimento. E depois você vai começar a cobrar essa prática com o entendimento com a autonomia da jogadora, né? Então é algo realmente de desenvolvimento e de trabalho. Trabalho, todo treino, muito, muito, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Porque o que esse trabalho tem me mostrado é rendimento em campo, ele quer dizer 100% é resultado do treinamento, 100%. Se o jogador se empenha no treinamento, se o jogador tem um ritmo de treino intenso, a hora que ele for jogar, ele vai ter um ritmo de jogo intenso. Se o jogador treina andando, ele vai jogar andando, porque ele precisa se acostumar com a forma. Se ele não tiver acostumado a repetir aquela demanda de intensidade num treinamento, ele não vai ter capacidade física de fazer aquilo durante um jogo.
Que bacana, professor. Então, isso se estende para todas as categorias aí, né, do modo de jogo, e a gente viu o resultado assim muito visível no futebol profissional. Acho que dos clubes que tem esse trabalho desde a base é o time do Barcelona, né? Sempre fez isso e deu um Exatamente. resultado muito bom ali com Messi, com Xavi, Iniesta e tudo mais, e tem um modo de jogo. Acredito que muito clube brasileiro deveria pensar dessa forma, tratar a categoria de base dessa forma e o principal absorver isso e subir esses garotos já sabendo que no profissional eles têm a base para jogar o futebol ali de uma forma já pensada, bem bacana, né? Professor, vamos lá. O Centro Olímpico que você está ali no trabalho hoje, você quer acrescentar alguma coisa a mais? Você quer dar um recado para alguém? Você quer fazer um convite? Fala um pouquinho aí o que ele é importante para você e se as portas lá estão abertas, se a atleta, no caso, precisa de uma peneira, como que ele chega a participar do projeto? Tá. Bom, para as meninas que têm interesse em ingressar no Centro Olímpico, são realizadas peneiras. No caso, foi realizada uma agora no início de fevereiro. Nós tivemos a aprovação, acho que uma aprovação em primeira fase, né, de 39 meninas, das três categorias, né, a soma delas, 39 meninas. Porém, a segunda fase é um período de treinamento junto com as meninas que treinam. Então, elas ainda não estão necessariamente aprovadas, né? E aí vão ter os treinos Perfeito. durante a semana com as meninas e aos poucos os treinadores vão decidindo se aprovam ou se dispensam as meninas, né? Não é um clube que contrata as jogadoras, né? As jogadoras elas fazem a peneira, fazem esse processo, mas ele é um clube em que as pessoas escolhem treinar. Outras categorias de base já oferecem alguma ajuda de custo, algumas coisas do tipo, então muitas vezes jogadoras recebem propostas e preferem procurar essas categorias de base. Mas como você mesmo disse, o recado que eu quero deixar aqui é esse, porque o trabalho do Centro Olímpico ele realmente é um trabalho de pessoas que estudaram muito futebol, estudam muito futebol, né? Pensam, não acham que o futebol está pronto, está dado, que o conhecimento deles sobre o futebol já está fechado. São pessoas que estão sempre procurando novas maneiras e que quando o trabalho ele é feito dessa maneira, no dia a dia, de uma maneira coletiva, de uma maneira integrada, pensando e tal, a tendência dele é funcionar, né? Como o trabalho com seres humanos, assim como na escola, assim como numa instituição social, num clube também, você só pode projetar e planejar. O resultado, ele é consequência do treinamento, do empenho das pessoas que estão ali, de um ambiente propício para isso. Mas prever o resultado fica para os jornalistas que trabalham em televisão, que eles adoram dizer que resultado vai dar, né? Sendo que as coisas não são assim. Resultado é consequência. Maravilha, que bacana, que muito sucesso nesse trabalho que você tem exercido ali no Centro Olímpico também, professor. Vamos dar mais uma mudadinha no assunto aqui. Professor é São Paulino também? São Paulino. São Olha que Paulinaço. beleza. E, professor, você acompanhou esse último jogo aí de São Paulo e Flamengo? Chegou a assistir alguma coisa? Como é que foi aí para você essa última rodada do Brasileiro? Eu acredito que eu acompanhei todos os jogos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Se eu perdi acho que foi o máximo, né? Bom, o que eu posso dizer sobre esse último jogo? O São Paulo jogou com um esquema tático diferente do que ele vinha jogando, né? Então ele jogou com três zagueiros. Porém, uma coisa que talvez seja uma polêmica aí, as pessoas podem não concordar comigo, mas é uma visão de quem conhece estrutura de jogo, né? O São Paulo ele jogou exatamente da mesma forma que o professor Diniz trabalhou. O São Paulo, quando ganhou do Grêmio no Sul, ele jogou exatamente da mesma forma que ele jogava antes. Então, aquelas pessoas que acreditam que essa vitória veio ou que as derrotas vieram porque o Diniz estava lá, eu sou da opinião que a influência
sequência dele, para a gente perder aquela quantidade de jogos seguidos, e para o São Paulo ter ganho do Flamengo, ou ter ganho ali, ela, né, não existe. Por quê? Porque o trabalho, ele é um trabalho a longo prazo. O trabalho para o São Paulo ter chegado à liderança é um trabalho a longo prazo, que não aconteceu em dezembro. Esse trabalho aconteceu antes. Esse trabalho aconteceu desde setembro de 2019, quando o Fernando Diniz entrou no São Paulo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando do jogo apoiado, eu estou falando da procura, das linhas de passe, dos jogadores do São Paulo sempre estarem buscando apoiar uns aos outros para poder ter linha de passe e construir o jogo coletivamente, né? Então, esse Flamengo, a postura é uma postura mais defensiva. Então, os jogadores, eles se comportaram numa mais defensiva. Porém, o São Paulo, ele continuava com a ideia de construção. O São Paulo não tinha uma ideia de dar bico para frente e brigar pela segunda bola, né? O São Paulo não tinha uma ideia de ficar disputando no corpo, ficar ganhando bola parada e cruzar para a área, ficar buscando escanteios. Esse não era o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo continuava sendo troca de passe, infiltração, busca de espaços e a busca pelo gol quando tinha oportunidade. E mas ele não estava freada, com uma construção com vários jogadores, dando muito espaço para se perder a bola e o Flamengo contra-atacar. Foi o grande problema do espaço do campeonato, né? Então, o que eu achei desse último jogo é que a intensidade do São Paulo estava muito boa e o São Paulo ele conseguiu recuperar fisicamente os jogadores que em janeiro estavam extenuados. Então, a gente teve uma sequência de jogos em dezembro que o São Paulo ganhou e teve a desclassificação na Copa do Brasil. Essa desclassificação eu acho que foi uma questão que deu moralmente uma baixa para o time. Aí a gente tem um Réveillon, sim, e aí logo na sequência a gente tem uma nova diretoria, novas pessoas no CT, muda o ambiente de trabalho. Todas essas coisas acabam influenciando. Pensa no seu trabalho, você está lá, trabalha há 2 anos no mesmo lugar, as coisas estão caminhando, estão indo super bem, e aí de repente você vai para casa, curte o Réveillon, tá bacana, no dia seguinte você vai trabalhar, e o seu chefe já não é mais o seu chefe, já é um outro cara, e aí tem várias pessoas ali falando com você, e ou te cobrando, ou exigindo alguma coisa, e você nem sabe direito quem são aquelas pessoas. Isso mexe com as, né? Querendo ou não, os jogadores não são máquinas, eles são pessoas. Então, eu acho que eles foram muito afetados com isso, e fisicamente o São Paulo cansou. Em janeiro, os jogadores do São Paulo eles estavam exaustos, eles não conseguiam mais desempenhar e ter o corpo ativo e ter o tempo inteiro a reação de brigar pela bola quando perdia a bola. Porque, se for pensar no São Paulo, na estrutura, né, o São Paulo é um time das transições. O São Paulo, ele é um time que ele não é um time de se posicionar defensivamente ou se posicionar ofensivamente. Ele é um time de transitar. Quando o São Paulo vai bem, é quando ele transita e vai muito rapidamente e faz o gol no ataque. Ele consegue quebrar a primeira marcação, a segunda marcação do adversário e avançar e fazer o gol. E ele também é um time que foi a marca do Diniz. Porém, defensivamente, a marca do Diniz também foi uma má transição defensiva. Por quê? Porque várias vezes a recomposição, a hora que o time perdia a bola, a velocidade do perdeu, pressionou e a velocidade da recomposição defensiva dessa transição, ela foi muito lenta. E ali os adversários acharam muito espaço e conseguiram marcar os gols no São Paulo, né? Então, e vendo o jogo contra o Flamengo, o que mudou foi esse posicionamento e esse entendimento do jogo. A gente não vai se lançar tanto. Esse é um jogo muito importante pra gente. A gente tem que fazer os nossos gols, a gente empatar ou perder dá na mesma, mas é o time do Flamengo. A gente não pode se lançar tanto. Perfeito. Professor, eu tenho um pensamento que o trabalho do Diniz, ele conseguiu extrair de muitos atletas do São Paulo, eu acho que o melhor deles. E muito desses atletas, acredito eu, que ainda não são atletas completamente formados, e por isso teve uma queda muito grande. Exemplo de uma aposta em Gabriel Sara, que quando iniciou com o Diniz, a galera criticou muito, mas ele continuou e o menino rendeu muito.
Só que ao mesmo tempo ele também é muito jovem, ele ainda não tem a experiência, ou ele não está completo ainda para o futebol, e ele caiu também, né? E eu acho que isso aconteceu com muitos atletas do São Paulo, semelhante ao que você disse, ou trazendo o que você disse, a parte física também trouxe muito problema nesse começo de ano e final de ano ali. Eu acredito que o trabalho do Diniz, ele foi um bom trabalho para o São Paulo. Em contrapartida ao trabalho de Diniz, eu penso que ele, como um psicólogo, isso não é uma regra geral, mas normalmente o psicólogo ele tem uma linha de raciocínio e é difícil você mudar a cabeça dele. E eu acredito que a teimosia do Diniz em às vezes não enxergar que ele precisava fazer uma mudança, que ele precisava trazer algo novo, fez com que o time ficasse muito preso à ideia dele, e na hora de tentar buscar algo novo, a cabeça dele não deixava. Tanto que para ele colocar um volante como o Luan no São Paulo, ele precisou tomar uma porrada na Libertadores e o mundo cair em cima dele. Aí ele teve a mudança. Você entende que o Diniz ele é um cara travado dessa forma, assim mesmo como eu tentei passar nessa mentalidade? Porque eu gosto do trabalho dele. Eu acho que ele extraiu muita coisa positiva dos jogadores. Assim, entendo o que você está falando e eu acho que esse é um pensamento que ele é muito característico nosso no Brasil, porque a gente tem exemplos de treinadores e exemplos de gestão de clubes que é muito nisso, né? Que o time não está bem, então a gente vai mudar as coisas, né? Eu tenho um olhar que eu por exemplo, busco, eu comparo com esportes americanos, por exemplo, futebol americano, basquete, você constrói lá, você tem times que estão há 20 anos, 30 anos, times muito bons, times vencedores que ganharam muitos títulos. Os caras estão há 20 anos sem ganhar. E a torcida, a comissão técnica, a mídia, ela não bate de uma forma porque eles entendem que só tem um ganhador por ano. Aqui no Brasil, sim, as pessoas acham que dá para ganhar 5 times, dá para ganhar cada campeonato por ano. Porque começa o campeonato, 10 times são favoritos ou 12 times são favoritos, e quando o time está em quarto, a mídia bate, porque tinha que estar em primeiro, mas só um time fica em primeiro, então todos os outros times vão apanhar da mídia com certeza, porque todo mundo vai querer que os times estejam em primeiro. Então a gente tem um olhar que acaba sendo, até fez uma pergunta se foi injustiçado, que eu acho que até um olhar de injustiça com atletas e com treinadores de futebol, porque as pessoas elas jogam a frustração e a necessidade delas verem o time delas ganhando em algo que é uma consequência de várias coisas de trabalho, né? É uma consequência de uma gestão boa, é uma consequência de um bom olhar de plantel. Então, você tem que ter jogadores de diversas características no seu time e tudo mais. Então, eu creio que é uma construção. O que me agradou muito no São Paulo com o Diniz foi isso, foi uma construção, foi enxergar que o São Paulo de 2019 foi sendo aos poucos construído, sem ter dinheiro, sem comprar jogador, trazendo um jogador por troca, em que a maioria da torcida achou que o Everton valia mais do que o Luciano, quando o Everton foi para o Grêmio, achou que o São Paulo estava perdendo dinheiro, porque o São Paulo tinha pago não sei quantos milhões para o Flamengo. Então, eu acredito muito nisso, nessa construção das coisas. Então, o que me deixou muito desesperançoso com o São Paulo foi isso, foi no momento em que o São Paulo reagiu, teve essa queda no início do ano, essa nova gestão que acabou de entrar demonstrou que ela não tem nenhum pensamento atual de gestão de futebol. Ela tem o mesmo modelo de pensamento que as coisas antigas, que é o quê? Que é de tirar, que é de limar. Por quê? Porque eu acho que o Fernando Diniz, ele pensa numa construção. O time dele, ele pensava de uma maneira. Para o time dele jogar da maneira que ele quer, às vezes leva tempo. E às vezes leva derrotas. E às vezes leva eliminações. E às vezes, é isso. O torcedor do São Paulo não aceita. E eu entendo quem não aceite. Né? É muito difícil você passar tantos anos seguidos perdendo, principalmente quando os seus maiores rivais ganham.
Você vai lá, o Corinthians é campeão de um monte de coisa. Você vai lá, o Palmeiras é campeão de um monte de coisa. O Santos ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, teve o Neymar nesse período. Enquanto isso, o São Paulo não venceu. Dessa maneira, a frustração do torcedor é muito grande. Então, uma derrota é muito maior do que uma derrota, né? Uma desclassificação é muito maior do que uma desclassificação. E aí, eu acho que é... E outra coisa também, a gente não sabe como é o dia a dia, né? A gente sabe o que os jornalistas falam. Então, tipo, o Diniz brigaram para ele pôr o Luan. Eu não sei como que foi essa troca, esse entendimento do Luan entrar ou não. Mas o Guardiola, por exemplo, a gente usou o exemplo do Barcelona há um tempo atrás. O Guardiola hoje está no Manchester City. Ele entrou no Manchester City em 2015, se eu não me engano. 2016. Ele teve 2 temporadas absurdas em que ele foi campeão com um recorde de pontos e 1 ou 2 derrotas no ano, coisas ridículas assim, num campeonato inglês que era um nível super alto. E aí ele teve um ano, como o ano passado, em que ele não foi bem. E ele começou esse ano muito mal. O Manchester City começou nas primeiras 10 rodadas, o Manchester City estava em 15º, 14º, tal. O Manchester City está em primeiro lugar. Ele tem 20 vitórias consecutivas. Ele vem de 20 vitórias seguidas. Os últimos 20 jogos foram 20 vitórias. E ele tá lá. Ele não foi mandado embora. Ninguém brigou pra... é o Fernandinho, tira o Fernandinho, põe o De Bruyne ali no meio. Não, esse De Bruyne tá muito rosa, tira o De Bruyne, põe... Não, é isso. Porque é isso, eu fiz a brincadeira do rosa porque é o tipo de comentário que torcedores brasileiros fazem. Eles usam argumentos que não tem nada a ver com o rendimento do jogador para falar que ele tem que sair de campo, né? Concordo. E aí um time acaba perdendo elementos de construção e perdendo a equipe, né? A essência dela, que quando você constrói uma coisa coletivamente, é um grupo que está sendo construído. A partir do momento que vem coisas de fora para destruir aquilo, você vai perdendo a essência, que é a construção interna, que é o coletivo construindo, que é aquele grupo fazendo. E aí começa a ter interferência externa, porque isso não está bom, porque aquilo não está bom, porque aquilo não está bom. E eu acho que isso é o primeiro ponto para o trabalho e já ir por água abaixo. Certo. Eu acredito que o trabalho do Diniz, ele é um trabalho que ele deveria acontecer no Brasil. Por isso eu também penso que aí está a dificuldade do Diniz em implementar o trabalho dele, até pelo que você falou, a questão estrutural no Brasil, que é imediatismo. Você tem que dar resultado. Se você não der resultado, você não serve. E ele é um técnico que eu acredito, sempre disse isso, que se ele vai trabalhar fora do país, num local onde um Manchester United que ficou 27 anos com o mesmo técnico, construindo, acreditando, o Arsenal ali, acho que quase 20 temporadas, 19, se eu não me engano, com o Wenger, ele é um cara que vai conseguir coisas muito boas, porém, para chegar lá, ele precisa conquistar. E aí é onde que eu vi que faltou um pouco disso para ele, porque no país você precisa, nesse país aqui, você precisa ter o resultado. E às vezes entender o futebol daqui seria a inteligência dele para conquistar outras coisas. Porque para ele implementar o futebol dele aqui é uma forma de você tentar mudar a estrutura do futebol brasileiro. E só ele eu acho muito difícil conseguir. Ainda que eu goste da ideia. Não, eu entendo e concordo bastante com você, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando ele era treinador do Votorantim, ele tinha time para ser campeão de algum campeonato? Não. Quando ele era treinador do Audax, ele tinha time para ser campeão de algum campeonato? Também não, mas surgiram bons nomes. Então, ele desenvolveu jogadores e ele conseguiu chegar na final, mas o time dele era para ser campeão do campeonato? Não, surpresa. Era surpresa. Quando ele foi treinador do Fluminense, ele tinha o time para ser campeão de algum campeonato? O time talvez melhor do que outros no Rio, não, mas quando ele chega no Fluminense, ele tem que ser campeão. Sim, mas quando ele chega no Fluminense, ele tem qual é o grande rival do Fluminense? É o Flamengo. Ele chegou e ele não chegou para jogar contra o Flamengo na década de 90, quando o Fluminense ainda era um time que não tinha caído tantas vezes e o Flamengo estava ali disputando Romário e Renato Gaúcho, essas coisas assim. Sim. Ele chega para um Fluminense
que foi rebaixado muitas vezes nos últimos 20 anos, um Fluminense que não tem dinheiro, que não tem Unimed, que não tem jogador, que os jogadores do Fluminense são jogadores emprestados do São Paulo, do Corinthians, do Cruzeiro e jogador da base. E então ele trabalha com esses jogadores, ele evolui esses jogadores, ele faz o Fluminense sobreviver por anos, porque ele consegue a venda do João Pedro, ele consegue a venda do Richarlison, ele consegue a venda de vários jogadores para coisa que o Corinthians não consegue. O Corinthians não consegue vender os jogadores, os destaques dele para a Inglaterra, e o Fluminense vende os destaques dele para a Inglaterra. Então, ele não tinha time para ser campeão carioca, ele não tinha time para ser campeão brasileiro, ele não tinha time para ser campeão da Copa do Brasil. Assim como no São Paulo, ele também não tinha time para ser campeão de nada. Se a gente for pegar o plantel do São Paulo e comparar o plantel do São Paulo com o plantel dos times que ele disputa campeonatos, o plantel dos outros times é melhor. No Paulista, o São Paulo tinha uma chance melhor? Ele tinha. Mas o ponto que eu quero chegar é, a gente exige, a gente quer que ele seja campeão, sendo que o Luxemburgo tudo bem, o Luxemburgo foi campeão com o Bragantino, ele conseguiu um feito muito grande. Mas depois disso, o Luxemburgo só foi campeão com um timaço. Ele foi campeão com aquele Palmeiras, ele foi campeão com o Corinthians, ele foi campeão com o Cruzeiro, ele foi campeão com o Santos de 2004. Então ele só foi campeão, ele ganhou várias vezes brasileiros depois. Mas os times deles eram repletos de craques. O Filipão ganhou, foi lá com o Criciúma, conseguiu um feito com o Criciúma, chegou sei lá onde. Depois, foi com times muito bons, né? Times com elencos bons. Então o Grêmio dele tinha Paulo Nunes, tinha Oséias, tinha Carlos Miguel, tinha um monte de jogador casca grossa ali, tinha o Roger, que hoje é técnico do Fluminense, o Arce na direita, um bom goleiro que era o Danley. Então, a questão que eu quero dizer é, o Fernando Diniz ainda é um técnico que não recebeu um grande elenco, mas tratam ele como se ele tivesse tido as maiores chances e desperdiçado. Então, eu acho que usam o conhecimento dele e a forma de jogo dele, que é muito complexa, a maioria das pessoas não entende, não consegue executar, não consegue fazer. Então, como é muito distante, é mais fácil eu bater no diferente do que eu falar, pô, que boa, é da hora, pô, você tem que tentar de novo, vai lá, tenta de novo e vamos convencer, vamos tentar fazer igual e tal. Então é muito diferente, então você bate. Então eu acho que, eu discordo, eu não acho que na Europa ele conseguiria, porque eu acho que a Europa, eu acho que a questão da linguagem é muito importante, né? Se você não é uma pessoa bilíngue, se você não é uma pessoa que nasceu com aquele entendimento da língua e tudo mais, você ter que comandar um grupo em outra língua e cobrar ele, tá ali, tá do lado, é muito difícil. Eu acho que uma das questões do Luxemburgo ter passado ridículo no Real Madrid foi a questão da língua. Então eu acho que se o Fernando Diniz trabalhasse no futebol feminino, eu acho que ele conseguiria ter excelentes resultados. Porque o futebol feminino tem muito menos melindre, né? O futebol masculino, ele é cheio dos melindres. Os jogadores com 15 anos já têm empresários, todos melindrados. Você não pode dar uma dura no cara, que o cara já fica meio... esse treinador aí, cuzão, me atravessou, me falou de um jeito tal. Então, e no futebol, até usei o palavrão, porque no futebol é isso. No futebol você às vezes tem que falar, dá ali no meio. Então, o jogador ele tem que estar acostumado com isso, né? E o jogador de futebol masculino cada vez mais não aceita esse tipo de coisa e acaba os relacionamentos sendo o trabalho mais difícil dos treinadores atualmente. Perfeito. O Marcelão mandou uma pergunta pra gente anterior a essa que está aqui agora, que foi o que você acha ou como você viu a contratação do Crespo? Com bons olhos, acredita que ele pode fazer um bom trabalho? Conhecia alguma coisa do Crespo antes de ser vinculado o nome dele do São Paulo? Como que, assim, como técnico, tá? Eu acho que como jogador, a nossa geração sabe muito bem quem é o Crespo, né? E você conhecia? Como funciona isso aí para você, professor? Como técnico, eu sabia que ele era técnico de futebol, porque ele já estava treinando há alguns anos, né? De alguns times. Então eu acompanho o Copa Sul-Americana, eu acompanho a Copa Libertadores, então eu já tinha me deparado com o time que ele treina. Nunca observei propriamente um jogo do time para falar, nossa, deixa eu ver como o time do Crespo joga. Mas o que me chamou a atenção
primeiro, como eu já comentei anteriormente, fiquei um pouco desgostoso dessa maneira da gestão do São Paulo já chegar, pegar um time em primeiro, o time tem uma queda e aí a atitude deles é mandar o diretor embora, mandar o treinador embora e procurar uma nova solução. Mas dentro das novas soluções, eu não achei uma solução de todo ruim, né? Porque, voltando para a questão do modo de jogo, o modo de jogo do Crespo é parecido com o modo de jogo do Diniz, o modo de pensar. Então, Verdade. Isso pode frustrar muito torcedor aí que está achando que vai mudar muito. Vou frustrar vocês, não vai mudar tanto. Por quê? Porque o Crespo também acredita em duas coisas que o Diniz acredita: no jogo apoiado e no jogo ofensivo, né? Ele gosta também de construir, ele gosta de ter esse jogo em que o time constrói o jogo e ele acredita em ofensividade, primeiro, né? Sim. A questão, e aí vem um ponto legal da discussão que eu acho importante trazer, que é isso. Modelo de jogo, aqui no Brasil a gente está muito preso a números, aquela numeração de qual é a escalação, 4 zagueiros, 3 zagueiros, 5, 4... Né? Muitas vezes esse número, essa posição tática, isso é uma maneira, né, para divulgar, para ir para o jornal, tal, mas comportamento defensivo, comportamento ofensivo, às vezes não tem nada a ver com aquele desenho que aparece no campinho no início dos jogos, né? Então, o que a gente precisa entender é modelo de jogo, e eu trago essa discussão porque quando o Domenech Torrent foi treinador do Flamengo, discutiu-se de uma maneira muito superficial tudo isso, né? Ele foi um outro treinador que foi muito queimado, um treinador que fazia um trabalho ok para bom, e foi queimado exatamente por isso, porque no Brasil não se enxergam as etapas do trabalho, só se enxergam resultados. Sendo que quando você trabalha com pessoas, você tem que enxergar as etapas, você tem que enxergar o trabalho. O resultado vai ser uma consequência. E aí você vai enxergando, você vai depurando aquele trabalho e você vai achando novas oportunidades, né? Bacana. Então, em relação ao Crespo, só para terminar, estou bem esperançoso de que ele vai evoluir o trabalho do Diniz, né? Assim como a gente viu o Thiago, esqueci o nome dele, que foi treinador do Corinthians ano passado, que era do Atlético Paranaense. Você lembra? Ah, certo, sim. Ele evoluiu o trabalho do Diniz quando o Diniz foi mandado embora do Atlético Paranaense, e eu acredito que o Crespo tem condição de evoluir o trabalho do Diniz. Eu acho que a gente tem que pensar uma coisa que por exemplo, voltando para aquela questão, sei lá, das transições, né? O São Paulo ele perdeu muito por causa da transição defensiva, né? A transição defensiva acabava com que os zagueiros do São Paulo ficassem expostos, certo? Muito. Eu ia falar sobre isso. Muito. Aí a gente pensa, quem são os zagueiros do São Paulo? Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, o Léo improvisado, né? O Valse machucado. O Valse machucado. A gente teve o Anderson Martins que saiu logo no começo do campeonato. Então, basicamente a gente teve esses 4 zagueiros no Campeonato Brasileiro. Eu gosto desses zagueiros, eu acho que a zaga Bruno Alves e Arboleda no ano anterior foi muito bem, mas a característica deles era uma característica de proteção, era uma característica. O São Paulo de 2019 jogou muito protegido, né? Até as pessoas falavam que o Diniz, quando ele entrou, ele estava sendo o não Diniz, ele estava jogando de uma maneira diferente do que ele jogava, tal. O Bruno Alves e o Arboleda expostos, eles demonstram que eles não têm a velocidade, que é o principal. Um zagueiro para jogar nesse esquema, ele tem que ser muito rápido e ele tem que tomar decisões muito boas, né? Ele tem que ser rápido na tomada de decisão e ele tem que tomar boas decisões. Ou seja, dar bons passes, não errar passes, não perder a bola. O Bruno Alves, ele perde muito a bola, porque os zagueiros eles vão ter que construir. Muitas vezes a bola vai ficar com eles inicialmente, ali no meio de campo. E aí, em alguns momentos o Arboleda falhou, em alguns momentos o Bruno Alves falhou, em alguns momentos o Diego Costa falhou, em alguns momentos o Léo falhou, e mostrou que o São Paulo precisa evoluir os defensores. Ele precisa evoluir fisicamente, ele precisa evoluir tecnicamente os defensores dele. Nesse último jogo, e a gente tem um lateral esquerdo que ele não cumpre tanto as funções de lateral esquerdo, né? A volta dele, defensiva, a cobertura dele é fraca.
Ele é um ótimo lateral ofensivamente, dá várias assistências, mas também não, ótimo, acho que eu exagerei. Ele é um bom lateral ofensivamente, ele erra muito cruzamento, né? Ele teve Eu acho pouca. que ele é um bom lateral também. Eu acho que ele é um jogador que ele apresenta ter tido pouca categoria de base, porque ele não tem muitos fundamentos assim, ele tem muita vontade, ele tem muito brilho e tal, mas ele peca em alguns elementos técnicos, né? Então eu acho que o São Paulo, eu acho que esse olhar dos 3 zagueiros, de aí você ter uma cobertura um pouco mais, pode ser um caminho para o São Paulo. Então, eu tenho um entendimento que, assim, vendo o modo de jogo de alguns treinadores pelo mundo, semelhantes ao do Diniz, inclusive o do Guardiola, que gosta do trabalho com o goleiro, que gosta da saída, a ocupação de espaço, a movimentação, a transição, como você bem disse aí, eu nunca vi, por exemplo, você colocar um lateral direito de ponta direita, você pega o teu zagueiro, você coloca ele de lateral direito, você pega o teu meia esquerda, traz ele para a zaga para começar a jogada, ele perde a bola e o teu zagueiro tá na lateral, o teu volante tá lá na meia e você vem com os seus jogadores correndo para trás quando você perde a bola. Então eu acredito que o Diniz, nessa função, ele se perdeu um pouco. Porque acho que é importante. Vou te fazer um questionamento, só para a gente poder seguir, depois você pode até continuar. Mas quando você está lá em campo, o São Paulo ele estava com o jogo apoiado, toca a bola e tal. Assim como o Barcelona, com Xavi e Iniesta vinham tal. Se a gente pegar vídeo deles, você vai ver que o Puyol e o Piquet abrem, quem vem buscar é o Xavi, é o Iniesta, é o Cesc Fábregas. No centro do jogo, certo. É que a grande questão é que quando você tem um Messi lá na frente, os adversários não se jogam e te marcam pressão que nem eles marcavam aqui o São Paulo. É uma questão. A minha pergunta para você é, quando os jogadores estão ali, recebem essa bola, a tomada de decisão é de quem? É dos jogadores ou é do Fernando Diniz? É dos jogadores, mas neste caso não, sabe por quê? Foi o jogo inteiro, e não só um jogo, acontecendo isso, onde o Arboleda abria muito, e o lateral muito avançado, e o Sara ficou responsável por começar as jogadas lá atrás. E aí eu entendo o seguinte, de fato, o Diniz tem essa visão que você faz uma mobilização dentro de campo inesperada, para que você pegue um pouquinho de surpresa o adversário. Mas isso se tornou um método e não algo, por exemplo, o seu volante ou o seu meia vem buscar entre os teus zagueiros, o seu volante busca entre os teus zagueiros para começar a jogada, mas aí ele volta ou ele inicia a jogada e ele se lança à frente e os teus zagueiros normalmente recompõem e fecham novamente a frente ali do seu meio campo. E no São Paulo não aconteceu isso. Então o que acontece? Eles sempre estavam correndo para trás. Então o zagueiro correndo para trás, onde você diz que não tem uma qualidade técnica tão avançada, apesar de ser bons jogadores, você sempre está pegando os seus zagueiros utilizando dele a pior forma, porque ele não tem o melhor passe para ser um cara que vai abrir a bola pela lateral, que vai iniciar a jogada. E você sempre usa a pior parte dele. Então eu via isso dessa forma com o Diniz. Um time que tentava usar isso muito e acabava sempre perdendo a bola ali e tomando os gols mais bobos que podiam, né? Com o zagueiro correndo para trás. Mas ó, eu vou fazer a meia-culpa aqui em relação ao Diniz, porque o Diniz, eu sou treinador e eu faria exatamente igual a ele. Por quê? Porque ele acredita nessa forma de treinar. Ele treinava todos os dias os jogadores tocando essa bola. O grande problema não é o Arboleda e o Bruno Alves abrir. O grande problema é quem vem buscar perder a bola. Então, ele treina para que o Gabriel Sara, o Daniel Alves, o Luan, o Tietê, os jogadores que venham buscar essa bola, não errem. E eles erraram. A culpa é de quem errou. A culpa é de quem errou. O lance é, se os caras tomam decisão errada e erram, ele vai abrir mão do jogo dele, aí tem duas coisas. Aí ele pode escolher ou ser um treinador que joga de acordo com o resultado, ou ele para de ser treinador e vai fazer alguma outra coisa. E ele aí gosta de futebol teórico e vai fazer alguma outra coisa. Porque ele acredita que aquela maneira de jogar ganha. Não só ele acredita, como ele mostrou para todo mundo. Ele ficou em primeiro, 7 pontos na frente.
fazendo exatamente isso, abrindo o Arboleda de um lado, abrindo o Bruno Alves do outro, esticando o Reinaldo na frente, esticando o Juan Fran na frente e trazendo os volantes vindo buscar a bola. Só que a gente só fala disso quando eles erram. Quando eles acertam, a gente fala pouco disso. Professor, né? Então, só o ponto é, o São Paulo fez o gol contra o Flamengo exatamente nessa jogada. O Gustavo Henrique abriu de um lado, o Rodrigo Caio abriu do outro, o Hugo cobrou errado a falta, o Daniel Alves tocou de primeiro, o Pablo estava na cara do gol. E os zagueiros estavam o quê? Abertos. Por quê? Porque a proposta de jogo atualmente no mundo, a maneira que as pessoas entendem o futebol, é isso. Você expõe a sua defesa, porque o principal do jogo não é defender. Defender, você só vai evitar tomar gol. O principal do jogo é fazer gol. Fazer gol. O objetivo do jogo é fazer gol. É ter a bola, né? Ter a bola e fazer gol. Ter a bola e fazer gol. Isso é o objetivo do jogo. Eu controlo a bola, eu faço o gol. Se eu tenho a bola, o adversário não tem ela. Se ele não tem ela, ele não faz gol. Então, eu tenho que ter a bola e eu vou fazer gol. Só que, é isso. O futebol ele é um jogo de cobertor curto. Se você vai mais para frente, o atrás fica aberto. Se você vai mais para trás, a frente fica vazio. Então, não existe o jogo perfeito, que é super protegido atrás, super construído e maravilhoso. Lá na frente faz um monte de gol. Coisa linda. Isso é o sonho. O FIFA 21, ele dá para fazer umas coisas bem. Mas, na realidade, é isso. É uma escolha. E a escolha que foi feita pelo Diniz, pelo São Paulo, pelo Raí, pelo Alexandre Pássaro, pelo Daniel Alves, pelo Thiago Volpe, pelo Hernanes, por todas aquelas pessoas que compõem aquele grupo, era de se arriscar dessa maneira. E aí a gente foi lá e se arriscando dessa maneira, a gente foi lá no Allianz Parque e quebrou o tabu de nunca ter ganhado lá. Sendo que todas as vezes a gente ia lá fechadinho, com 4 zagueiros, lá, linha de 4, linha de 5 e tal, e tomava pau do Palmeiras. Aí a gente foi lá de peito aberto e fez gol construindo do goleiro até o atacante. Então é isso. Eu acho que é uma escolha. E aí a questão é conseguir tirar a frustração de tomar gol de um jeito fácil quando toma gol. Porque é isso, vai tomar gol. Não vai achar que não vai tomar gol. E o senhor Crespo tem um entendimento parecido com o Diniz nisso. Professor, deixa eu falar aqui com você sobre uma questão que vai de encontro com o que o Marcelo perguntou aqui, né? Ele falou, professor, o que você achou de o Luciano não ter sido indicado à seleção do Campeonato Brasileiro? Tá? Eu vou falar aqui a escalação do Campeonato Brasileiro, que o goleiro foi o Everton, o Fagner, lateral direito, Gomes e Cuesta na zaga, e o lateral esquerdo foi o Arana. Gerson Edenilson pelo meio, ali fazendo a volância, segundo volante, Claudinho, Vinha, Marinho e Gabigol. O técnico foi o Abel Braga. Você acredita, primeiro na pergunta do professor do Marcelão aqui, que o Luciano foi injustiçado nesse caso de não estar ali, por exemplo, no lugar do Gabigol? Ou essa lista você acrescentaria alguém? Você acha que alguém do São Paulo mereceu? Porque o São Paulo fez um bom campeonato. Vacilou no final, mas fez um bom campeonato a ponto de, na minha opinião, por exemplo, o senhor Reinaldo ser melhor lateral esquerdo do que o Arana. Nesse campeonato. Eu acho que o Reinaldo, muitas vezes, ele acaba entrando em seleções por conta do número de assistências e de gols dele, porque ele bate pênaltis e tal. Mas eu realmente acho que pensando nele como um jogador ofensivo e defensivo, ele é muito desequilibrado. Então, acho que uma seleção do campeonato, eu acho injusto. Por quê? Porque o Guilherme Arana é um lateral que ele vai bem na defesa e no ataque, né? Ele dá muitas assistências, assim como o Reinaldo, então ele tem números bons, ele fez gols, ele chuta bem de fora da área, assim como o Reinaldo, porém, defensivamente, ele protege um pouco melhor que o Reinaldo. Eles são muito semelhantes para mim também, só que o Arana defende melhor, né? E eu acho que o Arana, ele tem um ímpeto maior, o dinamismo do Reinaldo, ele corre meio parando, ele me lembra muito o Leonardo Moura, do Flamengo, aquela coisa que tá sempre parece que ele joga num outro ritmo que o time dele, né? Uma outra intensidade. A figurinha lá, corre que nem jogador, aí vem o cara correndo que nem jogador, o Reinaldo vindo, né? Não, e se você prestar atenção, mecanicamente, as pernas dele, ele não corre, por isso que eu falo, aquela coisa da categoria de base que eu citei, as pernas dele, ele corre com a perna aberta, então ele tem questão motora de andar e tal. Ele então, é meio curvada a perna dele, né, professor? Então
isso é uma questão, e isso vai fazer com que ele corra menos do que ele poderia correr se ele tivesse regularzinho ali, a perna reta, tudo certinho. E o Luciano, Eu não professor? gosto, já vou falar do Luciano, eu não gostei do Ah, tá, Fagner nessa perfeito. seleção. Eu Do acho que o Fagner. Fagner nessa seleção é uma politicagem absurda da CBF. Primeiro, porque o Fagner fez um campeonato péssimo, o Corinthians fez Eu um também campeonato concordo. péssimo, né? O melhor jogo do Fagner foi contra o São Paulo. O Corinthians foi um dos melhores jogos do Corinthians, foi contra o São Paulo. O Corinthians esteve muito bem naquele jogo, muito intenso, e o Fagner esteve muito ligado naquele jogo. Mas o Fagner foi expulso, o Fagner tomou muito cartão. Desculpa, o Fagner deixou a desejar bastante em vários jogos, sendo que ele é um dos Perfeito. pilares desse time do Corinthians. Então eu acho que a posição dele ali não é certa, né? Indicar um lateral direito, eu acho difícil. Eu não vi muitos destaques na lateral direita nesse campeonato. Não teve mesmo. Não, acho que teve muitos momentos de altos e baixos, né? Nem foi no campeonato, mas, por exemplo, teve um momento na Libertadores que o Pará, lateral direito do Santos, estava num nível O Pará altíssimo de espetacular intensidade, Libertadores. jogando muito bem e ajudou muito o Santos a Concordo. chegar na final, mas eu também não vi isso refletir no brasileiro, estou falando da Libertadores, né? Então, eu não Sim. votaria no Fagner, mas eu acredito que eu precisaria, para poder indicar esse voto de lateral direita, olhar os laterais e para poder fazer uma escolha no lugar dele. Ele ocupa uma posição, a Sim. seleção, você me falou, ela tá num 4-2-3-1, é isso? A quatro, no caso seria Gerson, Edenilson e Claudinho no meio. No 4-3-3. 4-4-3-3, e os três atacantes seriam É. Gabigol, Marinho e Vinha. Gabigol, Marinho e Vinha. Ah, então, aí tá o grande Vina, erro, né? né? O Vinha, ele não tá aí, a posição dele é outra politicagem. Então, eles tinham que colocar o Guilherme Arana e o Vinha, sendo que os dois são laterais esquerdos. O Matias Vinha Não, não. não, o Vina não é o atacante do Ceará? Ah, o Vinícius, atacante do Ceará. Isso, é Bom, Vina, Vina. Vinha é Vina, o do Flamengo, né? do É o Palmeiras, Vina. lateral esquerdo do Palmeiras. Sim. Perdão, do Palmeiras. É o Vina. Eu Acho que acredito é o que o Vina foi atacante. um destaque. Seria o Não acredito atacante que do ele Ceará seria da com seleção. Marinho e Gabigol aberto. Essa seleção para mim, eu não usaria ela, porque é 3-3, eu acho que é 4-3-3, eu acho que a maioria dos times com dois atacantes. Então eu faria uma seleção com dois atacantes. Mas o Vina, do Ceará, eu gostei dele, gostei da atitude dele nesse campeonato, mas eu daria para ele um destaque. Alguma coisa, Certo. não um destaque de novidade, porque ele já rodou já vários times no Brasil, já tem 20 e poucos anos e tal, não é novo, mas daria para ele como um destaque. Mas seleção do campeonato não. Acho Certo. que está longe de seleção do campeonato. Eu Eu também acredito que acredito nisso. um ataque com Gabigol e Luciano seria um bom ataque, né? Seria. Agora, o Gabigol, eu acho que esse campeonato ele foi um campeonato de muitos altos e baixos, de muitos jogadores, né? Então, a seleção ela acaba sendo feita mais como o campeonato termina, né? Porque se a gente for pensar, o Thiago Galhardo não está na seleção que você me leu. Thiago Galhardo, ele foi dono do campeonato até a rodada 20, Oi. né? Sim. Então, o Gabriel Sara, ele foi destaque do campeonato e ele era indicado a bola de ouro da ESPN por muito tempo, mas aí o São Paulo acabou baixando e tudo mais. Ele podia ter ganho como revelação. O Claudinho acabou Também. levando vários prêmios. Agora, o Claudinho ele joga no Red Bull Bragantino, né? Será que não tem uma politicagem? Um time com um nome Uma Red nova Bull, marca o cara forte, ganhar né? 4 títulos, ele ganhou 4. Ah, merecido ele ganhar o artilheiro? Ele foi o artilheiro, não tem merecido o artilheiro na seleção? Merecido, acho que ele jogou do time dele, né? Agora, o time dele ficou em 10º, 9º. Então, eu acho que um cara que, por mais que o time dele esteja surgindo na Série A e tudo mais, não fez algo além do que o Luciano, que com o time do São Paulo ele chegou no meio, ele foi o único jogador que não era do elenco, chegou, fez 18 gols, ele chegou durante o campeonato, ele não começou o campeonato. Então eu acho que foi um erro, uma politicagem de não colocar aí o Luciano na seleção.
e colocar o Claudinho vencendo tanto título. Tá certo. Professor, a gente está aqui há quase 1h30. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, vamos. Você que manda aí no papo, você que encaminha as coisas aí. Beleza, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que a gente já, no caso você meio que já respondeu, que foi o Diego, o Diego Bahia, ele é participante do nosso grupo de WhatsApp aqui do União Tricolor Paulista, né? E aí ele está perguntando aqui qual seria o maior desafio hoje com a chegada do Crespo, o desafio dele para trabalhar no São Paulo agora, além de ser campeão, é claro. O que você acha que ele vai ter mais dificuldade aí? A pergunta do Diego Bahia. Bom, eu acho que a maior dificuldade dele vai ser. A gente já teve hoje a divulgação dos 25 nomes inscritos para o Paulista e o Luan não está na lista, né? E o Luan não está na lista porque. O Marcelo falou. Desculpa te cortar, professor. Pode falar. Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá, que cortou aqui. Só para falar isso, o Marcelo colocou aqui na live que parece que o Luan tá sendo vendido já. Então, essa informação dele não tá também já faz parte aí. Ele não está sendo vendido. Na verdade, houveram conversas com o empresário dele, mas não tem nenhuma proposta ainda na mesa, né? Ainda. Então, só que o Campeonato Paulista ele prevê o seguinte: se eu inscrever o Salah no meu time no Paulista e amanhã o Salah for vendido, eu perdi a vaga do Salah. O Salah vai estar até o fim no Campeonato Paulista inscrito no São Paulo e eu não vou poder usar essa vaga. Então a questão com o Luan é isso. Há uma possibilidade de chegar a uma oferta. O Luan é um cara, assim como o Brenner, que já está no profissional de São Paulo há alguns anos, jogou o melhor futebol que ele teve para jogar nesse último ano. Verdade. E, convenhamos, eu vou falar aqui algo que é uma opinião pessoal minha, não é uma verdade absoluta, é uma opinião pessoal minha. Eu não acho que esses dois jogadores vão evoluir para virar craques. Nem o Brenner, nem o Luan. Eu não acho que eles vão ser jogadores de seleção brasileira. Então, eu acho que o São Paulo fez certíssimo em vender o Brenner. O valor que chegou para o Brenner foi um valor que talvez seja o mais alto que o Brenner tivesse em oferta na vida. Eu acredito. E eu acho também. que se chegar um valor para o Luan, também eu acho que vai ser o melhor valor. Eu não sei de onde se é do mercado americano, se é do mercado europeu, se é time de primeiro escalão ou não. Mas eu acredito que esses jogadores, eles quando pintam uma chance como essa, tem que vender eles porque o São Paulo ele precisa se estruturar financeiramente. Não sei se essa gestão vai ser uma gestão que vai fazer esse trabalho financeiro ou não. Eu espero que seja, porque estou cansado de sempre ficar torcendo para o acaso, né? Eu acho que o trabalho tem que ser bem feito desde a parte financeira. Então, eu acho que o grande problema do Crespo pode enfrentar é essa questão da gestão. Dificuldade em contratar jogador que ele veja necessidade, talvez uma pouca oferta de jogador rápido pelas alas, né? Então ele tem o São Paulo já pôs o Galeano para jogar bastante no final desse campeonato, bastante assim. Os últimos jogos ele acabou entrando em quase todos. O Toró entrou, o Rojas entrou e foi bem quando entrou. Então eu acho que ele vai precisar explorar muito, né, o que o São Paulo tem da base, mercado sul-americano meio lado B, assim, que não é caro, porque o mercado sul-americano paga em dólar, e o dólar em relação ao real também está muito alto, então não dá para ficar saindo por aí contratando gente em dólar. Então eu acho que é esse, o grande desafio do Crespo vai ser trabalhar com essa gestão, com esse pouco dinheiro que o São Paulo vai ter, e principalmente com a torcida frustrada de mais uma derrota, de mais um momento em que chega em primeiro e não ganha o campeonato e tem uma queda vertiginosa. E então eu acredito que o grande desafio dele vai ser esse. Vão ser esses. Perfeito. Aqui também tem uma postagem da nossa amiga do WhatsApp também, a Cris. E eu achei interessante, eu vou ler aqui para você, professor, e eu queria saber o que você acha, tá bom? Deixa eu ver, o Marcelo disse aqui, o Luan disse que quer ficar, mas sabemos que, como o Cássio está baixo, o Morumbi, né? Então tá certo aí o Marcelo
ele trouxe ali que poderia ser uma possível venda, o professor explicou aí a questão, ficou bem mais claro aí para quem está acompanhando. Tá? Sobre o Daniel Alves, professor, tá falando assim, ó. Hoje pela manhã eu ouvi uma coisa de um flamenguista fanático e tive que concordar. Se o Daniel Alves tivesse a humildade e a vontade de vencer do Luciano, ele seria disparado o melhor jogador da América. Não ia ter nada de Gerson, De La Cruz, Borrell, Gabigol. Se Daniel Alves voltasse a ter o nível de competitividade da época do Barcelona, botar a bola debaixo do braço, assumir a responsabilidade, querer decidir, ele seria disparado o melhor jogador da América. Vemos isso nas partidas contra o Flamengo. Gerson, que é o melhor jogador do Flamengo, futebol brasileiro hoje, não sabe jogar quando tem um cara como o Daniel Alves do lado e tem uma grande dificuldade. Aqui o comentário vai muito... Será que o Daniel Alves falta um pouquinho de vontade nele em partidas, digamos, menores? E quando ele pega um cara que seja um rival em potencial, no entendimento dele, ele se doa um pouco mais, porque chega a ser interessante você pegar os jogos do São Paulo e ver a postura do Daniel Alves contra o Flamengo. E o que ele fez para marcar e o que ele se doou ali nesses jogos e em alguns outros jogos. Você acha que falta mesmo um pouquinho de vontade ou essa humildade para reconhecer ou ainda ter a gana de querer ser um grande jogador? Bom, primeiro eu tive uma discussão sobre o Daniel Alves esses dias, com a comissão técnica do Centro Olímpico outro dia, e assim, no Barcelona, o Daniel Alves, ele era uma ferramenta para o sucesso do Barcelona. Ele nunca foi um craque naquele time do Barcelona. Ele era um grande jogador, e ele ainda, além de tudo isso, ele tinha um entrosamento com o Messi, né? Que é um fator fundamental para o time do Barcelona funcionar. Quem entra naquele time e não tem... Você chega no time, entra no time, e você não tem uma relação boa com o Messi, bom, a chance de você ser titular desse time é muito pouca, e a chance de você conseguir entrar e fazer alguma coisa acontecer é muito pouca. É muito pouca. Então, ele casou muito bem com aquele time. Por quê? Porque ele conseguiu, ele estava na juventude dele, hoje em dia ele já tem 30 e tantos anos, né? Tá acabando a carreira dele, 37, 38, alguma coisa assim. Eu acho que é por aí. Então, então ele nunca foi, eu acho que ele nunca foi esse craque tão grande, né? Quando ele foi contratado para o São Paulo, eu fiquei muito contente e muito confiante dessa contratação, porque ele vinha de uma Copa América maravilhosa, mas ele vinha de uma Copa América muito maravilhosa em que ele era apoiado pela seleção brasileira. Os colegas de time dele não eram os jogadores da categoria de base do São Paulo, eram jogadores da seleção brasileira. Era o Gabriel Jesus, era o Firmino, era o Neymar, quer dizer, nem sei se o Neymar estava machucado ou não, porque ele vive tanta vez machucado, né? Mas enfim, eram aqueles jogadores que a gente sabe, Thiago Silva, Felipe Luiz, Marcelo, Renan Lodge, cara gabaritado, experimentado, vivido e tal. E aí o cara, ele conseguiu chegar lá, botar a bola de braço e fazer aquilo que ele fez. No São Paulo, eu acho que ele fez exatamente isso. Eu acho que ele chegou, botou a bola debaixo do braço e faz o que ele pode fazer. Se a gente for analisar os índices de distância percorrida dentro de campo todo final de jogo, o Daniel Alves é aquele que mais percorre distâncias, né? Eu, como torcedor, em vários momentos, em vários jogos, queria que ele saísse para outro jogador do banco entrar, principalmente em jogos menores, como você mesmo falou. Mas eu vou fazer aqui um advogado do diabo, que é o seguinte: quem joga contra esse São Paulo de peito aberto? O Flamengo. Pouquíssimos. O Flamengo. Não é pouquíssimos. O Flamengo. O Atlético também tentou, o Palmeiras tentou. O Atlético tentou mais ou menos, porque no primeiro jogo que o Atlético ganhou de 3-0 do São Paulo, o São Paulo massacrou o Atlético e o Atlético fez 3-0 no contra-ataque. O Atlético fez 3-0 no contra-ataque. São Paulo estava deitando, teve várias chances, o Luciano fez o gol mal anulado
E aí Sim. o Atlético no contra-ataque consegue abrir, fazer 1, 2 e aí já estava com aquela vantagem de 2 a Mas, 0, mas acaba foi um fazendo o time que terceiro. realmente jogou de peito aberto. Mas o que eu quero dizer é, para o Daniel Alves conseguir ter a liberdade de jogar tão bem quanto ele jogou contra o Flamengo, ele precisa de um adversário que dê espaços para isso, né? O Flamengo, por Certo. que o São Paulo se deu bem contra o Flamengo? Porque o Flamengo não jogou fechado contra o São Paulo. E aí o São Paulo Sim. conseguiu ter espaço para construir. Para além disso, o São Paulo conseguiu impedir que o Flamengo fizesse gol. Porque teoricamente era jogo para 5-5, 6-6, né? Só que aí Na o São Paulo teoria, sim, conseguiu fazer verdade. os gols e conseguiu evitar de sofrer os gols. Talvez até mesmo uma questão psicológica já no jogo dessa semana, do Flamengo ir lá e, pô, a gente não consegue ganhar desse time do São Paulo, a gente não consegue fazer gol nesse cara, esse Thiago Volpe vai lá e pega muito contra a gente. A mesmo gol que ele tomou contra o outro time, ele vai lá e defende a bola. Então eu também acho que para o Flamengo começa a surgir uma questão psicológica de já ter tomado tanto pau do São Paulo no ano. Mas o Perfeito. Flamengo é um time que encara o São Paulo aberto. Então o Daniel Alves consegue ter um duelo com o Gerson de 1 para 1. Contra os outros times, o Daniel Alves acaba tendo um duelo com 1, 2 ou às vezes até 3 jogadores adversários. Por quê? Porque ele joga Sim. no meio, então ele tem o meio adversário que marca ele tem o volante adversário que marca ele, e às vezes ele tem um atacante adversário que volta e marca ele também. Então, afunila muito o jogo para ele. E aí por isso que ele rende menos. Mas Tá. Acrescentando nisso. hierarquicamente, ele dentro do time é muito importante. Eu imagino que jogar bola num time, e aí você tá lá jogando, um monte de gente jovem, tal, jogando tal. E aí você olha pro seu lado, você vê o Daniel Alves, a sua confiança é uma. Você tá jogando, tal, o jogo tá difícil. Você olha pro lado, não tem o Daniel Alves, a confiança é outra. Muda bastante, Muda. verdade. A confiança diminui. E aqui a 7 Metz disse: Daniel sabe fazer uma função de saída de bola, de organizar o jogo, é um diferencial do tricolor. Você acredita ou você pensa, no caso, que o Daniel Alves joga na posição correta no São Paulo? Ou você traria o Daniel para um outro ponto do campo? Não, eu acho que ele joga na posição correta. O que eu acho que é a grande questão com o Daniel Alves e que acaba sendo a grande polêmica é o salário dele. Eu acho que ele recebe muito além do que ele deveria receber. Eu acho que a maioria dos jogadores de futebol recebe mais do que deveria receber. E aí, toda vez que ele joga mal, a gente lembra que a gente paga 1 milhão e tanto para ele por mês. E que, É o pô, detalhe. e tal, vale a pena pagar esse tanto para um cara Se que, pô, tivesse não sido campeão, entregou. ninguém falava. Se tivesse sido campeão, ninguém falava. E se ele recebesse menos, se ele tivesse vindo abrindo mão do salário, recebendo 500 mil, a gente falaria muito menos. A gente seria muito mais grato a ele. Então eu acho que a questão do valor do salário dele implica muito o quanto o torcedor pega no pé e exige dele mais. Só que, querendo ou não, o valor do salário diz respeito à carreira do cara, né? Diz respeito ao O tudo que nome que ele ele já traz conquistou, junto, né? o nome que ele traz, as conquistas que ele tem. Então é difícil também não pagar esse salário. Então é uma questão que enfim, é um pouco difícil de falar, né? Os vencimentos do cara são altos, eu acho que é mais do que deveria, porém eu acho que a cobrança que tem em cima dele é além. Eu acho que dele muito mais do que do Reinaldo, sendo que ele entrega muito mais do que, tipo, ele falha menos do que o Reinaldo. O Reinaldo, em questão posicional, recomposição e tudo mais, o Reinaldo é um jogador que a equipe precisa cobrir muito mais do que o Daniel Alves. O Daniel Mais do que o Alves ele Daniel. ajuda muito mais, apesar do Reinaldo ser um dos grandes assistentes do São Paulo. Eu acho que se a gente tivesse um lateral esquerdo que cumprisse mais a função do lateral esquerdo, talvez a gente tivesse outro bom assistente. Gabriel Sara, Igor Gomes, os próprios laterais teria mais ultrapassagem, cruzamentos, coisas do tipo. Enfim, o time seria um pouco diferente. E não ficaria tão Perfeito. penso para a esquerda, né? São Paulo é muito penso para a esquerda. Sim. Sim. Professor, 3 zagueiros ou linha de 4 na parte de trás do São Paulo? O que o senhor acha melhor? O que você prefere? Bom, eu venho... Mandei um senhor aí, hein? A senhora, para com Sinal isso. de respeito, né? Mas eu. não é idade, não.
Bom, eu acredito, eu gosto muito do esquema 3-1-4-2, né? Que seria um esquema de 3 defensores rápidos e que se ampliam, né? Isso numa coisa com a bola. Com um volante à frente desses, um meio-campista à frente desses 3 zagueiros, né? Um volante meio-campista que também pode fazer essa aproximação um pouco maior do ataque. E aí, uma linha de 4 lá no ataque, com 2 atacantes, né? 2 atacantes, por que 2 atacantes? Porque normalmente os adversários jogam com uma linha de 4 ou 3 zagueiros, e esses 2 atacantes conseguem eles mesmos eliminar 4 defensores. Então cada atacante abre um pouquinho e cada atacante é marcado por um zagueiro e um lateral. Então você consegue eliminar 4 jogadores do rival só com 2 jogadores seus. E aí você tem uma linha de 4 meias e alas ali que vai enfrentar, que vai vir de frente para esses zagueiros que estão meio em dúvida, porque eles já têm os atacantes para marcar, e eles vão se posicionar na linha entre esses zagueiros e os meio-campistas do time rival, né? Então eu gosto muito desse esquema. Porém, esse esquema exige uma dedicação dos alas muito grande, né? Porque na recomposição esses alas voltam, formam uma linha de... E aí essa linha pode ser uma linha de 5 ou uma linha de 4, que a cada balanço ela migra. Então o adversário muda o jogo para o lado direito dele, então o lateral esquerdo, o ala esquerdo recua como um lateral direito, forma uma linha de 4 e o ala direito vem e fecha no meio. E aí você fecha 2 linhas de 4 no meio. E aí você vai fazendo essa alternância. Balanço para cá, balanço para cá. Ou então, se é um time adversário que também gosta de se infiltrar nas suas linhas, coloca uma linha de atacantes bem forte ali, vai te empurrando, você pode fazer uma linha de 5 atrás. E aí é por isso que eu acho legal a possibilidade de você ter ou 3 zagueiros, ou 2 zagueiros e um volante que se disfarça de zagueiro. Porque você pode ter essa linha de 5 a qualquer momento do jogo que você precisar. Eu abaixo um pouquinho meu time, eu ponho uma linha de 5, eu defendo um pouco melhor, mas sem precisar trocar jogador, eu posso mudar a minha performance e voltar para uma linha de 4, uma linha de 3, e o time ter outras opções ou variações táticas. Interessante. Não é muito comum ver essa formação no país. Tem algum time que você pode falar que joga assim ou conhece? O Palmeiras jogou assim contra o River, né? O Abel Ferreira, ele escalou o Gabriel Menino como um meio-campista pela direita que estava disfarçado, porque na verdade ele era um ala que voltava e fechava a linha de 5, e aí ficava ele e o Marcos Rocha ali, né? Essa maneira de jogar você encontra muito na Europa, né? Você encontra em times emergentes, por exemplo, acho que a Atalanta não joga nesse sistema de jogo. Ela joga acho que num 3-4-3, se não me engano. Mas a Leipzig também. A Alemanha tem muitos times que gostam de jogar nesse esquema 3-1-4-2. Eu ia falar do Red Bull Leipzig. Eu acho que eles jogam dessa forma, né? Sim. Tem um sistema assim. Por que eu gosto desse esquema? Porque, como eu te falei, eu penso que o futebol ele tem um único objetivo, que é fazer o gol. Esse é o único objetivo. O objetivo de defender, ele é uma consequência do fazer o gol. Do fato do adversário ter pego a bola, bom, eu preciso da bola, para pegar a bola eu preciso me defender. Então, é uma consequência da situação do jogo. Mas o único objetivo que existe é fazer gol. Então eu acredito em futebol ofensivo, eu acredito que o modo de se pensar é como construir, como fazer o gol e não como se defender. A defesa ela é, para mim, uma questão secundária em relação ao ataque. Maravilha. Professor, eu acho que a gente falou bastante. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui, com a nossa live. Antes de encerrar aqui, eu acho que eu queria deixar o espaço para você falar o que você gostaria. Se você quer mandar um abraço para alguém, mandar um recado aí, fica à vontade. Tem um momento mais uma vez aí. Bom, queria agradecer você, primeiramente, por esse convite, ao pessoal da União Tricolor Paulista, desejar sucesso para o canal, para que esse trabalho de vocês evolua e dê muitos frutos aí, não só para o nosso tricolor de amputados, mas para todos vocês aí. Agradecer de verdade, valeu pelo espaço. Agradecer à Associação Bola para Frente, a associação me recebeu de braços abertos, sou muito feliz de trabalhar lá.
ao pessoal do Centro Olímpico. Quem quiser acompanhar, até agora não está tendo jogos nem campeonatos, mas futuramente vai ter. É um time lindo de se ver, é um lugar maravilhoso de trabalhar, e ali eu estou entendendo o que é o trabalho realmente do futebol e como implementar realmente o que o futebol é e tudo que eu estudei para impor no futebol. E agradecer também, você falou que o A7 Medicine, né, comentou, ele também é um parceiro Sim. meu, a gente está em produção, ainda não existe, mas nós temos um projeto de podcast e ele ainda está em elaboração, a gente já fez algumas gravações, mas nada foi para o ar, mas queria deixar um abraço ali para ele também e para todo mundo que assistiu. Mandar um beijo para minha esposa Camila, eu sei que ela assistiu um pouquinho, e meus familiares, todo mundo. Um grande abraço a todos. Que maravilha, professor. Fico muito feliz de você ter participado aqui, foi uma grande honra. Professor Denis, que aí é o meu professor lá e meu treinador no São Paulo, ali na associação. Quero dizer de coração, você é uma pessoa muito especial. Acrescentou, assim, muito para mim nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Foi gostoso, fluiu bacana. Saio dessa live aqui muito mais rico, muito mais aberto para outras coisas aí em relação ao futebol aí profissional, o que você entende como treinador. Foi muito bacana aí. Quero desejar sucesso para você na sua caminhada no São Paulo, no projeto Bola para Frente Esportes Adaptados, dentro do Centro Olímpico com as meninas, onde você está exercendo ali também uma função. Que você tenha muito sucesso, que você possa alcançar aí os seus objetivos. O professor sumiu. Eu tô aqui, tô te ouvindo. Ah, tô tá te me ouvindo? ouvindo. É que para mim tinha sumido aqui. Então, sucesso para você no Centro Olímpico, sucesso no Bola para Frente, Esportes Adaptados, sucesso como técnico do São Paulo. Deus abençoe aí esse teu projeto também de podcast que você citou, que dê muito certo. E sucesso na vida. Você mandou um abraço para sua esposa, então felicidades para você como casal aí, com a sua esposa. Tamo junto, professor. Muito obrigado. Foi uma honra. Tá aí o símbolo do Centro Olímpico e o Bola para Frente. E o Beleza, São Paulo professor? aqui do ladinho. Muito E obrigado, o São Paulo do Salah. ladinho. Valeu. Vou mandar um abraço aqui para Monumento Esportes, mandar um abraço aqui para o Dr. Carlos Neto, que acompanha a gente lá no futebol, nosso cardiologista. Fechamos uma parceria com a Dilepé também, muito bacana, que vai estar fornecendo material de ortopédico lá, muletas no caso, para gente, tudo que a gente precisar. Um abraço para a nossa diretoria, para todo mundo que está lá. Marcelo, meu amigo, da Mira Marketing, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais aí. Essa live vai ser jogada para o YouTube depois também. Professor, quer passar mais algum detalhe de rede social para que alguém te siga, te acompanhe? Bom, eu estou na rede social Instagram, @Denis_professor. Podem me procurar, seguir, mandar mensagem. Estamos aí. Beleza. Neliel Mariano, goleiro Salah, segue lá a gente também no Instagram. E, professor, obrigado. Boa noite aí, Deus abençoe. Muito obrigado, Salah. Boa noite para todos. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Aí o professor saiu. Um abraço para todos que participaram aqui da live. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Sábado que vem, acredito que a gente está com uma nova live aí. Tamo junto, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais.